aí, qual de fato é melhor? Pausa passiva ou pausa ativa? Nos treinos intervalados, ou especificamente nos treinos de tiro? Eu vou passar para você o meu ponto de vista a respeito deste assunto. Se você está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil, correndo acima de 20 por hora, abaixo de 3 por mil. Tenho tido resultados extremamente satisfatórios e a você sempre venho procurando agregar o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a todos os meus patrocinadores, a todos os campeões da nossa equipe seleta, HMS, e a você que prestigia os conteúdos de Everson HMS. Quando eu comecei a treinar corrida de rua, lá em meados de 2015, eu comecei a fazer os treinos de tiro de primeiro momento sozinho, né? Estreiei com um tiro de 100 metros, fiquei uma semana sem aguentar andar direito, panturra moída, as pernas inteiras doloridas, já viu, né? E aí, cara, depois eu falei, não, se não dá para continuar, vou buscar um treinador esportivo. Aí foi onde eu conheci o meu grande primeiro treinador, o Rafael Falsarella, que é um atleta de triatlon, mas é um atleta incrível, sou muito grato, ele me ajudou demais. E aí, ele gostava de passar sempre para mim tiros de 200 de primeiro momento, né? E quando a gente começa a fazer os treinos intervalados ou treino de tiro, obviamente, a gente não vai suportar fazer pausa ativa. Por quê? Porque o nosso corpo ainda não está condicionado. De primeiro momento, o adequado é a gente fazer a pausa passiva, para o nosso corpo se habituar a fazer uma pancada, correr forte e persistir fazendo isso. Só que se é iniciante, como que vai fazer ativa? Então, para início de conversa é basicamente isso. Iniciantes fazem pausa ativa por uma questão óbvia, né? O corpo ainda não está preparado para correr ininterruptamente. Só que conforme a gente vai treinando, vai se aperfeiçoando na modalidade, o nosso corpo vai ganhando uma preparação, o famoso condicionamento físico, né? Então, a partir do momento que o nosso corpo está adaptado, independentemente de qual seja o seu objetivo, se é maratona, se é velocidade aí no 5K, 3K, 10K, meia maratona, enfim, independentemente de qual seja, quando o nosso corpo está adaptado, o que é de fato interessante? É claro que os estudos têm muito, a ciência, né, melhor dizendo, tem muito a evoluir ainda no que diz respeito a isso, mas o que de primeiro momento a gente pode dizer é que existem benefícios substanciais para quem faz a pausa ativa. Ah, então você vai defender pausa ativa. Não, não vou defender pausa ativa. Eu vou falar dos prós e dos contras. Eu, particularmente, prefiro a pausa ativa e eu já vou falar por quê. Mas não que quem faça pausa passiva não evolua. Eu já fiz por muito tempo e melhorei o meu desempenho. No entanto, vale algumas observações. Vamos falar primeiro da pausa passiva. Quando a gente faz a pausa passiva e já é um corredor que tem um condicionamento avançado, esse corredor, ele ou essa corredora, vai ter a possibilidade de fazer o seu melhor tempo ali no estímulo, ou seja, no tiro. De fato, por quê? Porque no minuto de intervalo, independentemente se você deu 1 minuto, 1 minuto e meio, não sei qual que é o tiro que você está fazendo, 30 segundos, enfim, você ficou parado. Não é bom ficar parado, pelo amor de Deus, não fica parado. Não fica parado, isso é um prejuízo. Falar que é um prejuízo, mas é muito ruim, você está perdendo muito. Pelo menos caminhe, sabe? Pausa passiva, tudo bem, mas pelo menos caminhe. Não fique totalmente parado, beleza? Pelo menos ali para ativar um pouquinho a circulação. Enfim, pausa passiva, tá caminhando ali e tal. Você vai praticamente recompor a sua energia. Os seus níveis de oxigênio, todo o processo bioquímico que acontece no nosso organismo, no que tange aí ao lactato também, e outros processos que acontecem no nosso organismo. A gente vai conseguir restabelecer quase toda a nossa força. Vai ser toda porque você acabou de fazer uma pancada, independentemente se foi o primeiro ou o segundo, mas fez, né? Mas a gente vai restabelecer praticamente tudo. O que nos proporciona fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto tiro, praticamente ter muito mais facilidade em fazê-los para o mesmo tempo. E um tempo extremamente forte. Então, a pausa passiva vai te possibilitar fazer o seu melhor tempo, né, no tiro. Ou seja, a eficiência, a eficácia do treino, em se tratando de tempo especificamente, vai te deixar bastante feliz. Agora, o contra da pausa passiva. Se você já tem o corpo condicionado, embora você faça
um tempo muito motivador nos tiros, mas será que realmente foi o melhor treino que você poderia fazer? Na minha humilde opinião, não. Por quê? Porque se o seu corpo já está condicionado, e agora já entramos na pausa ativa, se o nosso corpo já está condicionado, o que a gente almeja? O que eu como atleta, você como atleta, almeja? Longa distância, não é? A não ser que você seja um velocista e goste dos conteúdos de Everson HMS. Seja bem-vindo também. Mas a maioria aqui quer longa distância. 5K, 10K, meia maratona, maratona. E quando a gente fala em longa distância, o que isso significa? Correr sem parar. É óbvio, correr sem parar. Claro, tem corredores iniciantes ali que não suportam correr sem parar, mas é uma questão de adaptação, né? Mas enfim, via de regra a gente quer correr sem parar, só que não apenas correr sem parar para completar. Aqui os caras é faca na caveira. Quer correr sem parar, só que num pace violento. Quer correr rápido. Ali a 4,30, a 4 por 1000, de repente ali a 3,30 ou a 3 por 1000. Entende? A gente quer correr rápido e sem parar. Dada essa consideração, se nós já ganhamos um condicionamento ao qual suportamos correr sem parar, inclusive nos treinos de tiro, por que não fazê-lo? Entende? Não que se fizer uma pausa passiva não vá gerar resultado. Claro que vai. Pô, se você estiver fazendo sempre os mesmos tempos, respeitando certinho o tempo de pausa, vai melhorar. Só que, pelo quesito correr sem parar da pausa ativa, na minha opinião, é muito mais vantajoso para quem já tem tal condicionamento. Agora muitos podem falar, bom, Everson, mas se eu vou fazer pausa ativa, vai contra o que você citou inicialmente, que eu não vou, porque se na pausa passiva eu faço um tempo muito bom, na pausa ativa, obviamente, eu vou cansar um pouco mais e não vou conseguir fazer um tempo tão bom nos tiros. Sim, isso de fato procede. Só que, veja bem, agora vai entrar um ponto um pouquinho polêmico. Cara, se a gente for parar para analisar, praticamente, a pausa passiva e a pausa ativa, em se tratando de desgaste físico, de exigência do organismo, é a mesma coisa. Como assim, Erson, é a mesma coisa? Cara, para e pensa. Se na pausa passiva, a gente... Beleza, vamos citar exemplo de números aqui. Vou citar meus números. Tiro de 300 metros. Se eu fizer uma pausa passiva, eu vou fazer os 10 tiros de 300 metros ali para 50 segundos. O que dá um pace aí de 2,45, mais ou menos. Se eu fizer os 10 tiros de 300 metros com pausa ativa, que é o que eu estou fazendo, a média está dando 52 segundos, que é 2,55 de pace. Só que, embora a pausa passiva eu tenha feito um tempo melhor, eu fiquei descansado também por um tempinho considerável. Já na pausa ativa, o tempo foi um pouco maior, só que eu não descansei praticamente nada. Então pare e pensa, será que realmente a pausa ativa desgasta mais do que a pausa passiva ou é praticamente a mesma coisa? E já que é praticamente a mesma coisa, por que não fazer a pausa ativa? Você está conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Não dá para comprovar isso ainda, né? Até onde eu sei, não conheço nenhum estudo que fale especificamente sobre essa questão. Tem estudos que falam, só que eu desconheço ainda que fale especificamente sobre essa questão. Só que, independentemente, cara, se a gente para e pensa, praticamente fica na mesma equivalência. E já que é assim, vamos fazer o que mais se caracteriza a corrida de longa distância. É o que a gente está buscando, que é correr sem parar por um longo período de tempo em alta intensidade. O meu tempo foi um pouquinho menor. O meu tempo foi um pouquinho mais alto do que na pausa passiva. E daí, cara, o treino como um todo provavelmente vai ser mais interessante. Por quê? Porque você correu sem parar. Você cansou, mas você não deu tempo. Mas será que eu vou dar conta de fazer todos em pausa ativa? Aí entra um outro fator aqui, ó, mental. Isso entra, cara. Porque você não vai parar. E se você não tiver a mente poderosa para...
eu já estou condicionado para fazer esses 10 tiros, ou então já estou condicionado para fazer esses 8, 6 tiros. Eu vou fazer. Não é porque eu só estou trotando aqui que eu não vou dar conta de fazer o outro. Cara, eu fico com isso na minha mente de uma forma muito forte, sabe? E é necessário, porque treino de tiro não é moleza. E não parar nos intervalos é ainda mais uma dificuldade. Não sei se ficou tão claro o que eu quis passar pra você, mas aqui eu não tô falando que se você faz pausa passiva, se você não gosta da pausa ativa, você tá errado. Não, não é isso, mais uma vez eu digo. Só que é válido você pensar em todas essas ponderações. Focado, centrado, hoje para todo sempre.